Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um Direto ao Ponto, que é um quadro aqui no canal onde eu busco trazer curiosidades bíblicas de maneira geral. E hoje eu quero responder a seguinte pergunta: o fruto proibido no Jardim do Éden era a maçã? Bom, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito assim: E disse Deus ao homem: comerás de toda árvore do jardim livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Como será que a maçã se popularizou como sendo o fruto proibido? Para entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo, no século IV, quando o Papa Damaso I ordenou que o seu principal erudito das Escrituras, chamado São Jerônimo, traduzisse a Bíblia original hebraica para o latim, e assim ele o fez. Foi um trabalho exaustivo que durou 15 anos. E São Jerônimo ele traduziu para o latim popular. E embora ele tivesse recursos e fontes, ele não dominava muito bem a língua hebraica, e isso fez com que ele cometesse alguns erros de tradução. E um dos principais erros que ele cometeu foi justamente a respeito do fruto proibido. Será que era maçã? Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender como é que estava escrito no original hebraico um trecho dessa passagem. Estava escrito assim: Lignus scientiae beni et male. Isso que eu falei é em hebraico, que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que esse male aqui, ou malus, no hebraico significa tanto o substantivo macieira, que é a árvore que produz maçã, obviamente, como o adjetivo mal. Só que São Jerônimo ele traduziu como sendo macieira. E com isso as pessoas abraçaram essa ideia e essa fruta, a maçã, se tornou símbolo em muitas culturas de pecado, de tentação, até mesmo de conhecimento. Segundo historiadores, a maçã ela traz em diversas culturas o significado de dom, de amor, de amizade e até mesmo de imortalidade. Mas isso tudo não passa de crendice, paganismo, idolatria, e nós como cristãos não podemos abraçar essas ideias. O apóstolo Paulo ele é muito claro quando ele fala contra povos pagãos. E ele diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 23 ao 25, e trocaram a glória de um Deus incorruptível pela imagem de homens corruptíveis e aves e mamíferos e répteis. E por conta disso, Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Paulo aqui estava falando contra povos pagãos, pessoas que atribuíam valores divinos a objetos ou coisas e adoravam mais a criatura do que aquele que criou todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 3, quando a palavra fruto aparece pela primeira vez na Bíblia, citada por Eva, quando ela explica à serpente que Deus ele tinha permitido que ela e Adão comessem de todo fruto, de toda árvore do jardim. Essa palavra fruto, ela no hebraico significa pere, que no português, traduzida, quer dizer fruto. Não é algo específico, é algo genérico. Só que como no capítulo 2, São Jerônimo traduziu a árvore como sendo macieira, a conclusão óbvia e equivocada é que esse fruto era uma maçã. E para piorar, com a modificação da língua hebraica, a palavra malus ou mali, que a gente leu, ela significa também qualquer fruto que possua semente, ou seja, poderia ser uma pera, um pêssego ou até mesmo um figo. E isso se intensificou ainda mais com as obras artísticas dos tempos passados. Observe comigo. Em 1504, o desenhista alemão Albrecht Dürer representou o primeiro casal ao lado de uma macieira e acabou se tornando uma referência para futuros artistas, como, por exemplo, Michelangelo, tão conhecido
que entre 1508 e 1512 lança O Teto da Capela de Sistina, mais uma de suas obras-primas, que traz uma serpente enrolada em uma figueira. Curiosamente, se você observar a imagem, nas partes direita e esquerda, Adão e Eva são representados de forma diferente. Após a queda, à direita, seus rostos são desfigurados e distorcidos com uma careta, enquanto que antes deles comerem a fruta, eles eram lindos. A propósito, a tentadora serpente é representada como uma mulher, muito por conta de que um dos marcos do renascentismo foi dar um caráter humano à representação das histórias religiosas. Tem também o poema Paraíso Perdido, de John Milton, em 1667. Desse longo poema, que tem mais de 10.000 linhas, por duas vezes o autor cita o fruto proibido como sendo a maçã. Então tudo isso aconteceu por conta de um erro de tradução de São Jerônimo, que gerou todo esse problema e essas crendices, pois a maçã dominou as obras de arte daquela época, principalmente no renascentismo, que oficializou ainda mais essa fruta como sendo o fruto proibido, e fez com que as pessoas tomassem isso como verdade e passou a fazer parte da imaginação das pessoas. O renascentismo, para quem não sabe, foi um movimento cultural, econômico e político do século XIV na Itália e teve como um de seus nomes Shakespeare, por exemplo, que nós conhecemos, ou até mesmo Leonardo da Vinci. Só para você entender mais ou menos o peso que foi esse movimento. E esse movimento intensificou ainda mais a maçã como sendo o fruto proibido. Agora, a última curiosidade que eu quero falar é que a maçã é resultado de uma transformação. A maçã, na sua versão mais antiga, segundo alguns cientistas, era uma fruta muito pequenininha, que não tinha muito atrativo. E ela foi resultado de uma mistura. E essa transformação se deve a dois fatos históricos importantes, que foi a Era do Gelo, há 20.000 anos atrás, que fez a Europa e a megafauna florescer ainda mais, permitindo ali a existência de novos frutos, e a Rota de Seda, que foi uma rota com mais de 7.000 quilômetros de extensão, que ligava a Europa Ocidental do extremo Oriente. Isso permitiu ali uma comercialização mais intensa e os agricultores, na expectativa de aprimorar os seus produtos, eles procuravam maçãs apetitosas e realizavam enxertos, ou seja, a maçã que nós conhecemos hoje, segundo cientistas, ela é na verdade um híbrido, né? É uma mistura, é o resultado de uma domesticação de pelo menos 4 espécies silvestres, né? Isso aconteceu obviamente muito depois da criação do mundo, mas nós sabemos que pode muito bem fruto proibido ter sido a maçã, mesmo sendo pequenininha, na sua versão mais silvestre, né, mais antiga. Mas o fato é que a Bíblia, meu querido irmão, não especifica o fruto proibido que originou o pecado de Adão e Eva. E o fato das pessoas pensarem que foi uma maçã não passou de um erro de tradução, tá certo? Então, você que gosta de maçã, não precisa parar de comer, tá certo? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.